Bom dia, crianças! Estamos aqui para ter uma aula sobre a Páscoa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa e qual é o significado dela, qual o significado da Páscoa para nós. Então, a Páscoa, ela é uma data muito importante, por quê? Porque nós comemoramos a morte de Cristo. Mas como assim, tia, comemorar a morte de Cristo? Porque é através da morte de Cristo que veio a nossa libertação dos nossos pecados, né? Se Cristo não tivesse morrido, como é que a gente ia ter a salvação? Então isso é uma forma de comemorar, né? Cristo morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. Então, através da morte dele, vem a ressurreição, a libertação de cada um de nós pelos pecados de todos nós, né? Então isso é maravilhoso. Deus, quando ele enviou seu filho, ele sabia que ele ia passar por todo aquele sacrifício, por todo aquele sofrimento. Mas por quê? Por amor a nós. Porque sabia que através da morte dele, da ressurreição dele, nós ia ressuscitar. Nós íamos ter a vida eterna. Nós íamos ter a nossa libertação dos nossos pecados. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é lindo. Deus mandou o seu filho sofreu, porque Cristo sofreu na cruz. Ele foi chicoteado, ele derramou seu sangue na cruz, ele sofreu, ele apanhou. Por quê? Para nos libertar. Então nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós temos que agradecer. Então, através desse amor que Deus teve por nós, que tem, nós temos que crer que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso libertador. Nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês verem, o cordeiro, o pão, o vinho e a cruz, que também simboliza a Páscoa, né? Mas como assim, Bia? Simboliza a Páscoa? O cordeiro é Cristo, o pão significa o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo quando ele derramou por nós, e a cruz, a morte, quando ele estava morto na cruz, né? Então, isso aqui simboliza a nossa Páscoa. E através da Páscoa, da nossa comemoração, a gente comemora a morte de Cristo. Mas como é que a gente comemora a morte de Cristo? Como é que a gente vai comemorar a morte de alguém? A gente vai se alegrar com a morte de alguém, tia? Porque através da morte de Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Então a gente tem que comemorar. Por esse motivo, por isso que nós vamos ser gratos a Deus. Porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para morrer para nos libertar dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Então, amor igual de Deus conosco não existe. Um amor puro, um amor infinito, que deu seu filho. Olha que coisa linda, deu seu filho para morrer, para sofrer pelos nossos pecados. Então, isso é maravilhoso demais, gente. Então, pensem, parem para pensar. Por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama, Ele ama a todos nós. Então, como é que a gente faz para agradecer, para ser grato? Servindo ao Senhor, crendo que Deus mandou o seu Filho para nos libertar, que Ele é o Salvador. A gente tem que crer que Ele é o nosso Salvador e libertador dos nossos pecados. Então, por que a Páscoa é muito importante? Por isso, porque a morte de Cristo, ela vem para nos lembrar dos nossos pecados, que nós somos pecadores. E através da morte de Cristo, que nós podemos nos arrepender e servir a Ele e termos a vida eterna, né? Então, a Páscoa, por que Páscoa? O que significa o nome Páscoa? Páscoa, ela é um nome hebraico, que antigamente, ele no hebraico, deu esse nome Páscoa. Aí qual é o significado de Páscoa? Passagem. Passagem, mas como passagem? Passagem, por quê? Porque nós estamos aqui na Terra de passagem. Nós não viemos aqui na Terra para ficar. Nós estamos aqui de passagem. Então, um dia a gente vai ter que morrer e vai também ter a vida eterna.
através da morte de Cristo, através do amor de Deus por nós. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a Páscoa, antigamente, quando a Páscoa começou lá com o povo do Egito, Deus, quando mandou Moisés ir libertar o povo do Egito, que Faraó não deixava, Deus enviou as pragas. Então, através desse ato lá de Faraó, que não queria deixar o pessoal sair, Deus, quando enviou a praga, teve a primeira Páscoa. Então, a Páscoa já vem desde aí, né? Desde a época do povo que foi escravizado lá no Egito. E depois aconteceram muitas coisas e Deus mandou o seu Filho para nos libertar dos nossos pecados, né? Então, da mesma forma, né, que isso aconteceu, que Deus enviou o seu Filho, né, o Cordeiro, o Santo, morreu na cruz. Deus disse: eu vou enviar o meu Filho, o seu sangue vai ser derramado sobre os pecados do meu povo. Então, gente, isso é maravilhoso, o amor de Deus conosco. É tremendo, Deus é tremendo. Então, Jesus é o Cordeiro, né? Que diz, o Cordeiro de Deus que irá tirar o pecado do mundo. Então, quando Deus enviou o seu Filho, ele disse que ele ia tirar o pecado do mundo, através da nossa ressurreição, através da nossa libertação, através do nosso arrependimento com Cristo, né? E através da nossa fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que deu a sua vida por nós, porque sem Ele nós não teríamos a vida eterna, né? A Páscoa, ela tem que ser lembrada do amor e da misericórdia de Deus conosco. É um momento de buscar, da gente mudar, de ter mudanças, a maneira de pensar, de falar, de agir. Nós precisamos abandonar o nosso pecado. A falta de fé, que tudo nos afasta de Cristo, todas as coisas erradas que nós cometemos, nos afasta de Cristo. Então, a Páscoa, ela vem justamente para nos libertar, para que a gente pense no amor que Deus teve por nós. Então, isso é uma pequena, né, explanação que eu estou falando sobre a Páscoa, para vocês entenderem o significado dela e por que nós comemoramos a Páscoa e nós nos alegramos com ela, com a morte de Cristo. Então, estou encerrando aqui essa aula, que vocês tenham um dia maravilhoso e que fiquem todos com Deus.